Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora ver algumas aplicações matemáticas, né, de programação orientada a objetos. Para começar, vamos definir aqui algumas aplicações que envolvem sequências. Então, veja, o que que são sequências na matemática, né? São leis, são recorrências que obedecem uma certa lei de formação, de forma que, para eu calcular o próximo elemento, eu parto do anterior e aplico uma operação. Sei lá, eu somo sempre mais um, ou somo sempre mais dois, e gero o próximo elemento da sequência. Então, tem vários tipos de sequências em matemática que são interessantes de serem estudadas, né? As principais são as PAs, progressão aritmética, PGs, progressão geométrica, a sequência de Fibonacci, né? Então, vamos aqui realmente estudar como implementar em Python objetos que geram sequências para nós, entendeu? Então, o que é uma recorrência? É aquilo que eu acabei de falar, uma regra que nos permite calcular um termo qualquer de uma sequência em função dos passados, dos anteriores. Então, duas sequências muito importantes na matemática são a PA, que é a progressão aritmética. Eu tenho aqui um T1 igual a, um termo inicial, e os próximos da sequência, eu pego o Tn mais 1, é o Tn mais uma razão, R, tudo bem? Então, como que eu faço? A sequência de uma PA é sempre dessa forma aqui, ó. A mais R, A mais 2R, A mais 3R, até A mais N menos 1R. Esse é o enésimo termo, né, pessoal? Tudo bem? Da mesma forma, uma PG é uma progressão geométrica. Só que aqui, ao invés de somar, eu vou multiplicar. Então, eu vou começar com o termo um A, uma constante A, e o Tn mais 1 é Q vezes o Tn. Multiplico o termo anterior por Q, que é a razão. Tudo bem? Então, uma PG é uma série, uma sequência dessa forma aqui. A vezes Q quadrado, A vezes Q ao cubo, até A vezes Q a N menos 1. Aqui é o A, N. Ou melhor, o TN, né, pessoal? Tn. Aqui também eu falei A, não, aqui é T. Muito bem. A sequência de Fibonacci, pessoal, qual que é? É aquela clássica sequência em que eu começo com e eu vou, cada novo termo, somar os dois anteriores, né? A motivação da sequência de Fibonacci, diz a história, que foi estudar a população de coelhos, né? Então, você queria modelar quantos indivíduos iam ter no enésimo mês, sabendo que você começa com um casal de coelhos filhotes. E a cada mês, um casal adulto de coelho gera um casal de filhotes. Então, ó, você começa com um, Czinho é um casal de filhotes. Passou um mês, ele já cresceu, virou adulto. Mas continua um. No próximo mês, olha lá, o Czão continuou, só que ele gerou um Czinho, gerou um filhotinho, um casal pequeno. Então, tem dois aqui, dois casais. Depois, Czão continuou, o Czinho virou Czão e esse Czão gerou um Czinho. Três casais. Então, essa regra é qual? O número atual é os dois anteriores. Um mais dois, três. Dois mais três, cinco. Dois, três mais cinco, oito. Tudo bem? Então, é essa recorrência que o f de n mais 2 é o f de n mais 1 mais f de n. Com F1 igual a 1, F2 igual a 1. Qual a ideia aqui, então? É fazer um código em Python, ter uma classe, ó, nós vamos criar uma classe chamada de progression, que ela é uma classe que vai servir de molde para todas as classes que a gente quiser mais especializadas. A aritmética, geométrica e o Fibonacci. Tudo bem? Então, em particular,
Que tipo de classe que vai ser essa, pessoal? Aí vem um conceito novo. Em Python, existem algumas classes especiais que contêm alguns métodos. Então, assim, ó, se uma classe é do tipo tal, ela tem que ter o método tal. E essa classe que nós vamos usar aqui para modelar a progressão é a classe Next. Ela é uma classe iterador, um iterator ou iterador. O que quer dizer a classe iterador? Toda classe que implementa um iterador, ela tem que ter um método chamado barra barra next barra barra, que é justamente isso. Um iterador, pessoal, é uma classe, como o próprio nome diz, itera. É uma classe que tem um comportamento iterativo. Ó, iterador é de iterativo. Então, ele tem um estado interno, e quando eu chamo o next, ele atualiza o estado interno para quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Então, o método next permite gerar sequências. Tudo bem? Por isso que é o ideal trabalhar com uma classe com, né, iterador, quando a gente vai trabalhar com progressão. Vai ficar mais claro quando a gente vê aqui, ó. Então, vamos definir a classe progression. Qual que é o construtor? Init. Ora, eu vou ter um campo aqui, valor, que vai... É como se fosse o meu A0, entendeu, pessoal? O inicial, o valor inicial. Então, self, underline, valor, início. Tudo bem? Agora eu vou definir uma classe chamada avançar. O que é avançar? Então, ó, por que eu chamei de underline, ó, underscore, avançar? Underline, avançar. Só por convenção, a gente costuma pôr um underscore na frente de um método, sempre quando nós vamos é uma sinalização. Programadores em Python colocam esse cara, esse underscore, na frente do método, quando ele vai ser alterado nas subclasses. É para indicar. Se eu quiser deletar aqui, tudo bem, não preciso pôr. Mas eu estou indicando, ó, eu vou modificar ele na subclasse, tá? Então, ó, numa progressão rudimentar, na progressão rudimentar, o que é, pessoal? Eu faço o valor recebe o que tinha lá mais um. É a progressão mais bestinha que tem. Estou somando um. Estou somando um. Certo? Esse é o avançar. Self valor, o valor recebe o que tinha lá mais um. Tudo bem? Aí, pessoal, como é um iterador, como essa classe, eu quero que seja uma classe do tipo iterador, eu tenho que ter esse cara aqui, ó, next. Todo iterador precisa desse método, next. Senão, não é iterador. Entendeu? E qual que é a vantagem? A vantagem é ter, por exemplo, assim, ó, nós podemos associar com o valor known, né? O fim da sequência. Então, ó, no next, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar o avançar. Mas quando que ele chama o avançar? Olha lá, se o valor atual é known, significa que eu cheguei na sequência. Então, ele dá uma stop iteration. Ele raise aqui stop iteration, ele está dando um aviso. Tudo bom? Ele está jogando aí uma exceção. Stop iteration. Se não, se valor é qualquer número, ele faz o quê? Resposta igual self valor, ele salva o valor e avança, retornando a resposta. Tá vendo? Ele pega o valor interno, põe na resposta, avança e retorna a resposta. Tá vendo? Está retornando a resposta. Então, ele retorna o valor atual e já avança para o próximo. Retorna o atual e avança para o próximo. Tudo bem? Outra coisa que todo método, todo iterador tem que ter, pessoal, toda classe que é do tipo iterador tem que ter, é o método iter. Olha lá, underscore, underscore, iter, underscore. Que ele, na verdade, por definição, olha lá, ele sempre deve retornar a si próprio. Então, essa função, sempre que ele tiver um iterador, ela vai ser desse jeito, essa cara aqui, ó. Sempre dessa cara aqui, ó. Iter, self, return self. É para você dizer que você tem um iterador.
E aqui, pessoal, eu vou ter uma função chamada gera sequência, self de n. Gera os n primeiros termos da sequência. Então, vou colocar aqui L, é uma lista vazia, for j em range L, então, para todo n, né, n, o L é a nossa lista. Para todo j de 0 a n menos 1, L.append next, olha que legal, pessoal, self, tá vendo? Então, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou invocando a função self, next, quer dizer, next. Tá vendo, pessoal? A diferença é, professor, você falou que todas as funções que usam self não passam nada. Por que que aqui você está passando self? Justamente porque é um iterador. E olha lá, tá vendo que o self, o iterador, ele retorna a si próprio? Então, essa função next, se eu tirar o self, abre e fecha, não vai funcionar. Tem que ser desse jeito, next de self. Essa função next de self, ele já retorna o valor atual e prepara o próximo. Retorna o atual e prepara o próximo. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá que legal, ó. Agora eu vou dar um if name, instância objeto. Sequência igual progression de zero, progressão de zero. Aí eu venho aqui e dou print sequência ponto gera sequência 20. Vai gerar o que na tela? Olha lá. Todos os números de 0 a 19. Os 20 primeiros termos da progressão, da sequência. Certo, pessoal? Agora vamos modificar para ser uma PA. Então, olha lá. From progression, import progression, porque estou colocando em outro arquivo. Class arithmetic progression, herdando da progression. O que eu vou fazer? Construtor. É igualzinho, só que ao invés de receber só o início, tem que ter a razão, né, pessoal? Então, ó, eu chamo o construtor do pai e eu seto. A razão vai receber a razão. Self.razão igual razão. Tudo bem? Olha lá, o polimorfismo aqui, pessoal. Olha o polimorfismo. O mesmo nome, avançar, ó, avançar é o mesmo nome da função pai. Ó, avançar é o mesmo nome da função pai. Só que o comportamento é diferente. Em vez de somar um, o que vai fazer o avançar aqui? Eu estou sobrecarregando. Ele vai fazer, o valor recebe o valor mais a razão, tá vendo? Não é mais um, é a razão da PA. Então, eu herdei o método avançar e fiz um polimorfismo aqui, porque o avançar, neste método Arithmetic Progression, ele funciona diferente da classe Pi. Na função PG, vai ser diferente da PA também. E é só, pessoal, olha só que bacana. O bom de você ter um iterador é isso. O next você não precisa mexer e o gera sequência você não precisa mexer, porque eu herdei. Então, eu só criei uma razão e mexi no avançar. Pronto, tá pronto. Agora, ó, eu instancio o meu objeto, vou criar o método main, instancio. Quem é meu A0? Int input, entre com o valor de A0. Razão, int input, entre com o valor da razão. E quem que é o N? Entre com o valor de número de termos. Pronto. PA recebe arithmetic progression, A0, razão. Print PA ponto gera sequência. Ele vai imprimir uma lista, mas agora não vai de um em um. Se a razão, vamos supor que comece em 0, mas a razão é 5. 0, 5, 10, 15, 20. Né? Tudo bem, pessoal? Então, ó, o polimorfismo está sendo usado aqui na sobrecarga do método avançar, certo? Vamos agora fazer, olha lá, um outro arquivo. Geometric Progression. Então, from progression, import progression. O que eu vou fazer? É igualzinho ao anterior. O init eu vou chamar o construtor do pai e vou definir uma razão, certo? Só que no avançar, pessoal, o avançar, em vez de ser mais igual, é vezes igual. Só isso. Eu vou pegar o valor atual vezes a razão, certo, pessoal? E o resto é igualzinho da PA. Olha lá.
PG igual Geometric Progression a 0, razão. Print pg.gera sequência. Certo, pessoal? De novo, o polimorfismo está aqui, ó, no avançar. Por quê? Nessa classe, o avançar tem um comportamento. Na PA, tem outro comportamento, mas é o mesmo método, tá vendo? A gente herdou o mesmo método do pai, aqui chama avançar, aqui chama avançar. Duas classes distintas, PA e PG, com avançar. Só que o avançar delas são diferentes. Polimorfismo. Mesmo método, várias formas. Certo? E por fim, pessoal, olha lá, Fibonacci Progression. O que eu vou fazer? From Progression, Import Progression, classe Fibonacci Progression. Como que ela funciona? Agora, pessoal, tem uma diferença. Olha lá, ó. Por que tem uma diferença? Porque ao invés de iniciar com apenas um termo a zero, tem dois termos, certo? Tem dois termos, chamado de primeiro e segundo. Então, o que eu vou fazer? Olha lá, ó. Eu chamo init com o segundo termo. Então, é como se eu estivesse iniciando uma sequência cujo o A0 é 1, tá vendo? O A0 é 1, tá? O A0 é 1. E aí eu criei um prévio, esse prévio, que é o meu zero aqui, ó, simplesmente para eu poder compatibilizar a Fibonacci com as sequências anteriores. A Fibonacci começa em 1 e 1. O F de 1 é 1 e o F de 2 é 1. Mas o F de 0, então, ó, se o F de 1, vamos por lá, F de 2 é o F de 1 mais F de 0, matematicamente falando. O F de 2 é 1. O F de 1 é 1, então quanto que é o F de 0? Tem que ser 0, né? Por isso que esse primeiro está com 0 aqui, ó. E aqui vem o avançar. Como que eu vou fazer o avanço aqui, pessoal? O avanço é, olha lá, ó, o prévio recebe o valor, certo? O prévio, olha lá, vamos ver aqui, ó. É porque são duas iguais. Esse recebe esse e esse recebe esse. Então, olha lá, eu vou atualizar o quê? O prévio recebe o valor atual. E o valor atual recebe a soma do prévio com o valor atual. É a sequencinha de Fibonacci. O atual, o prévio vira o atual. E o atual vira o prévio mais o atual, o valor. Certo, pessoal? Então, olha lá. M, número de termos, Fib igual Fibonacci Progression, print fib ponto gera sequência de n, e ele vai gerar os n primeiros termos da sequência de Fibonacci. Tudo bem, pessoal? Veja como que a gente, ó, quanto código que a gente economiza usando herança. Esse código aqui, ó, na classe Py, gera sequência, next, tudo isso a gente só fez uma vez. Esse do iterador, iter, só uma vez na classe Py. As classes filhas, não precisa reescrever tudo aqui. Então, aqui, ó, um bom exercício para vocês é esse, ó, implementar uma classe derivada de progression para gerar os termos de uma recorrência linear do tipo, olha lá, ó, T de n mais 2 recebe A T de n mais 1 mais B T de n, onde o T0 é x e o T1 é y. Uma sequência arbitrária e linear de segunda ordem, né? Em que você tem aí um A e um B e duas condições iniciais arbitrárias aí. Tudo bem? É meio que mudar um pouco o código de quem? Do Fibonacci, né? Bem, pessoal, era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até mais.